Olá, senhores, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar sequência às formas de extinção do ato administrativo. Já vimos a contraposição, já vimos a cassação, já vimos a caducidade. Vamos para a quarta forma de extinção do ato, a anulação. Primeiro ponto a se estudar sobre a anulação é o ponto acerca do seu fato gerador. Qual é o fato gerador da anulação? Então, como fizemos nos blocos passados, vamos então examinar uma linha do tempo. Joga na tela. Se eu pensar aqui no momento zero, eu vou pegar o ato administrativo número 1, ato administrativo número 1, e esse ato administrativo número 1, ele nasce ilegal. Ele nasce ilegal. Ora, aqui é um ponto importante, volta aí, por favor, porque em todas as outras formas de extinção, contraposição, caducidade e cassação, que nós vimos até agora, o ato administrativo, ele nascia legal e ele se tornava ilegal supervenientemente na caducidade em face de uma nova lei que dava àquele ato seu sustentáculo jurídico. Já na cassação, ele também nascia legal, mas ocorria uma ilegalidade na execução do ato. Na contraposição, não havia ilegalidade, ele nascia legal. Posteriormente, a administração pública praticava um segundo ato com efeitos opostos ao primeiro ato, contraposição. Então, nessas três situações pretéritas, em todas elas, o ato nasceu ilegal. Aqui, o ato administrativo número 1, no momento zero, ele já nasce ilegal. Isso só ocorre na anulação. Então, você está fazendo uma prova e percebe que a narrativa da questão mostra que o ato nasce ilegal, você não precisa nem pensar qual é a forma de extinção, vai ser a anulação. Primeira observação, então, na anulação, o ato administrativo nasce ilegal. Ele nasce ilegal, joga na tela, por favor, ele nasce ilegal e gera efeitos. Então, ele nasceu no momento zero e no momento 1, do momento zero até o momento 1, momento no qual ele vai ser anulado, ele gera efeitos. André, volta para mim, por favor. Mas um ato que nasce ilegal poderia gerar efeitos? Senhores, nós vimos em blocos passados. Ele gera efeitos em virtude da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade que acompanha o ato. Vimos também que essa presunção é uma presunção relativa, que admite prova em sentido contrário. Então, por mais que ele nasça ilegal, a presunção não é essa, por isso ele tem a capacidade de gerar efeitos. Contudo, nós vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer com esses efeitos, mas que ele nasce ilegal e gera efeitos, não há dúvida disso. Em virtude, qual é o fundamento? Em virtude da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato. Muito bem, então o ato nasce ilegal, até que no momento futuro, joga na tela, no momento 1, a administração pública vai então anular este ato. Ora, diante disso, poderíamos dizer o seguinte: qual é o fato gerador da anulação? O fato gerador da anulação é uma ilegalidade originária. Uma ilegalidade originária. O que significa dizer que o fato gerador é uma ilegalidade originária? Significa dizer que o ato administrativo nasceu ilegal. Mas quando ele nasce ilegal por quê? Porque ele viola um dos comandos normativos da lei vigente ao tempo de sua prática. Então, quando eu digo que um ato administrativo nasce ilegal, ele nasce ilegal por quê? Por algumas opções, né? Porque o agente público era incompetente. Porque a forma não foi aquela que a lei prescreveu. Porque a finalidade não foi satisfazer o interesse público. Porque o motivo não existia ou não se coadunava com o objeto. Ou porque o objeto seria impossível, o objeto seria ilícito, o objeto seria indeterminado. Então, quando se diz que um ato administrativo nasce ilegal, ele nasce ilegal porque ele viola a lei que rege o ato no momento da sua prática. O ato administrativo tem que ter agente competente, forma prescrita ou não defesa, forma prescrita em lei, finalidade de satisfação do interesse público, motivo existente que se coadune com o objeto e objeto lícito, possível, determinável ou determinável. Quem é que determina tudo isso?
Quem é que elenca todos os elementos de validade do ato? É a lei. Então o ato administrativo, ele nasce legal quando ele viola a lei vigente ao tempo de sua prática, no momento do nascimento. Isso é importante para diferenciá-lo da caducidade que a gente viu nos blocos passados. Porque na caducidade, o ato nasce legal, mas ele contraria a lei supervenientemente. Existe uma lei no momento do nascimento do ato, e no momento do nascimento ele está em conformidade com a lei, só que surge uma nova lei que revoga a anterior, e este ato passa a se tornar ilegal em face da nova lei. Isso foi o que vimos na caducidade. Aqui não, aqui o ato já nasce ilegal. Então o fato gerador da ilegalidade de um ato administrativo é uma ilegalidade originária, é uma ilegalidade no momento do nascimento do ato administrativo. Bom, quando cobram em prova de concurso a ilegalidade, o candidato tem que responder minimamente a 4 perguntas sobre a ilegalidade para você acertar e ganhar o ponto todo. Que perguntas são essas? Quem pode anular um ato administrativo? Que tipo de ato pode ser anulado? Quais são os efeitos da anulação? E se essa anulação deve ou não respeitar direito adquirido? Repetindo, quem pode anular um ato administrativo? Que tipo de ato pode ser anulado? Quais são os efeitos da anulação? E se essa anulação deve ou não respeitar direito adquirido? E é isso que nós vamos passar a examinar a partir de agora, responder a estas 4 perguntas. Para isso, eu vou então apagar aqui a tela para ficar mais fácil. Joga na tela, por favor. Primeira pergunta. Que tipo de ato pode ser anulado? Que tipo de ato pode ser anulado? Que tipo de ato pode ser anulado? Ora, resposta a essa primeira pergunta. Qualquer ato administrativo pode ser anulado. Qualquer ato administrativo pode ser anulado. Seja ele um ato administrativo vinculado, seja ele um ato administrativo discricionário. Então, todo e qualquer ato administrativo que venha violar a lei vigente ao tempo de sua prática pode ser anulado. Seja ele um ato administrativo vinculado, seja ele um ato administrativo discricionário. Porque ele tem um vício em um dos elementos do ato, na competência, na forma, na finalidade, no motivo ou no objeto. Então, todo e qualquer ato administrativo, mesmo os discricionários, que tenham, por exemplo, vício no elemento motivo, vício do elemento objeto, são os elementos discricionários do ato administrativo. Se esses elementos violam a lei, se esses elementos estão fora, estão além dos limites que a lei permitiu ao administrador para fazer as suas escolhas acerca da conveniência e oportunidade dos elementos motivo e objeto, se essas escolhas ultrapassam os limites da lei, ainda que ele seja discricionário, o Poder Judiciário poderá anular esses atos. Ou então a própria administração pública, numa hipótese de controle administrativo dos atos administrativos. Então, todo e qualquer ato, seja ele vinculado, seja ele discricionário, pode ser anulado. Então, a primeira pergunta, que tipo de ato pode ser anulado? Todo e qualquer ato administrativo, seja vinculado, seja discricionário. Na tela. Segunda pergunta, quem pode anular este ato administrativo? Quem pode anular esse ato administrativo? Quem pode? Ora, respondendo essa primeira pergunta, pode anular esse ato administrativo a própria administração pública. A própria administração pública. A administração pública, volta para mim, quando ela anula os seus próprios atos, ela pode fazê-lo de ofício ou provocada pela parte interessada. Então, a administração pública, quando anula, ela pode anular de ofício ou provocada pela parte interessada. Quando ela anula um ato administrativo de ofício, aqui estaríamos diante do chamado princípio da autotutela administrativa ou da tutela administrativa. Se a administração pública, então, anula independentemente de provocação, porque percebeu que praticou um ato eivado de vício de legalidade, por exemplo, do elemento competência, porque o agente que demitiu aquele servidor não tinha competência para fazê-lo, ela mesma pode anular aquele ato, independentemente de provocação. Isso é manifestação do princípio da autotutela administrativa, controle administrativo de atos administrativos. E o fundamento, na tela, por favor, você encontra na própria lei de processo administrativo. Então, se eu pensar na lei
9784 de 99, lei que rege o processo administrativo no plano federal. E se você for ao artigo 5º da lei, você vai ver que o processo administrativo, ele se inicia de ofício ou por provocação da parte interessada. Para anular um ato administrativo, vai se instaurar um processo administrativo, para se perquirir nesse processo administrativo aquela ilegalidade. Quem foi o agente competente? Qual era a lei que disciplinava que a competência era de um outro agente e não daquele que praticou? Para se praticar dentro desse processo administrativo o ato de anulação. Então, o ato de anulação, ele vai estar dentro de um procedimento, de um processo administrativo, para que, ao final, aquele ato possa ser anulado. E a administração pública não precisa de provocação para fazer isso. Pode fazer de ofício. E qual é o fundamento? O próprio artigo 5º da Lei 9784 de 99, quando diz que o processo administrativo pode se iniciar de ofício, princípio da oficialidade, ou por provocação da parte interessada. Então, quando a administração pública anula um ato de ofício, eu vislumbro aqui dois princípios. Primeiramente, o princípio da autotutela administrativa ou da tutela administrativa. Independentemente de provocação, a administração pública percebe que praticou um ato eivado de vice-legalidade e vai anular. E o faz de ofício, instaurando um processo administrativo para isso, de ofício, princípio da oficialidade. Artigo 5º da Lei 9784 de 99. O processo administrativo se inicia de ofício ou por provocação da parte interessada. Então, quem pode anular? A própria administração pública. A própria administração pública de ofício. Só que a própria administração pública, joga na tela, ela também, e aqui seria então a anulação de ofício, princípio da oficialidade de ofício, só que a própria administração pública também pode anular pela via da provocação, provocada. Ela pode ser provocada para aquela anulação. Volta para mim, por favor. Eu posso pensar numa situação em que a administração pública não perceba que praticou um ato ilegal ou até mesmo não acredite que praticou um ato ilegal, por entender que o ato que fora por ela praticado é legal. Só que eu, particular, que fui atingido pela prática deste ato, posso entender que o ato está eivado, está maculado na sua legalidade. E eu então vou bater a porta da administração pública, dizendo: administração pública, você praticou um ato ilegal que gerou prejuízos a mim. Eu pleiteei uma licença para poder construir perante um órgão municipal, preenchi todos os requisitos da lei e você indeferiu o meu pedido. Tem vício no elemento objeto. Porque se eu preenchi todos os requisitos da lei para ser licenciado para construir, eu tenho o direito, é um ato para você vinculado, eu tenho o direito de ver esse meu pedido deferido. Porque como o ato é vinculado, você, administração, não faz juízo de valor. Então, se eu preenchi todos os requisitos, cabe a você, administração, verificar se eu preencho todos os requisitos para o licenciamento, para o alvará de licença. E eu preencho todos os requisitos e ainda assim você indeferiu. Eu quero saber qual foi o fundamento do indeferimento, porque você sequer motivou o ato. Então eu vou pedir a motivação e a reforma daquele ato, alterando de indeferido para deferido. E eu recorro disso. Eu ajuizo um recurso administrativo, um recurso hierárquico próprio, destinado à autoridade hierarquicamente superior àquela autoridade do qual o ato emanou. Então eu vou atacar esse indeferimento por um recurso hierárquico próprio. E a administração pública, em sede recursal, acolhe as minhas razões recursais e anula o ato de indeferimento e pratica um ato de deferimento. Anula o indeferimento e, em sede recursal, defere o meu pedido. Ora, senhores, o que a administração pública fez? Ela anulou o ato administrativo de indeferimento no alvará de licença. Só que ela o fez provocada para isso. Ela não fez de ofício. E aí vem o examinador, numa prova para delegado, por exemplo, e pergunta: candidato, qual é o instrumento para se provocar a administração pública a anular seus próprios atos eivados de vício de legalidade? Qual é o instrumento para provocar a administração pública a anular seus próprios atos eivados de vício de legalidade? Certa feita, isso caiu numa prova para delegado de polícia do Rio de Janeiro. E a questão botava que era o direito de ação. Direito de ação é aquele direito público, abstrato,
em que o administrado poderá provocar a administração pública a rever os seus atos administrativos. Ora, direito de ação não provoca a administração pública para rever seus atos administrativos, provoca o poder judiciário. O direito que provoca a administração pública, o instrumento que provoca a administração pública a revisitar seus atos praticados com vício em um dos elementos de formação é o chamado direito de petição. Cuidado para não confundir direito de petição com o direito de ação. Todos os dois têm fundamento na Constituição. Só que o direito de petição inaugura controle administrativo de ato administrativo. Está previsto no artigo 5º, 34A da Constituição. Já o direito de ação, ele provoca controle jurisdicional de ato administrativo. Em outra prova, eles perguntaram diferente, também para delegado. Perguntaram assim, o direito de petição é aquele direito conferido a qualquer pessoa a provocar o Poder Judiciário para que este examine uma ilegalidade ou abuso de poder praticado num ato administrativo. Gabarito errado. Errado por quê? Porque o direito de petição não provoca o Poder Judiciário. O direito de petição provoca não o Poder Judiciário. O direito de petição provoca a administração pública. O direito de petição provoca a administração pública a revisitar seus atos praticados com vício na legalidade. Então, joga na tela, por favor. Joga na tela, por favor. Então, temos aqui o direito de petição provocando não o Poder Judiciário, mas o direito de petição provocando a própria administração pública. Ora, então, o Poder Judiciário, ou melhor, desculpe, a administração pública, como é que eu provoco a administração pública? Pelo chamado direito, na sua tela, direito de petição. Direito de petição. E onde é que está o direito de petição? Está na Constituição Federal. Constituição Federal, de 88, artigo 5º, inciso 34, a linha A. Direito de petição. Volta para mim. Então, o direito de petição, a administração pública pode anular um ato administrativo de ofício, independentemente de provocação da parte interessada, e faz isso com fundamento no princípio da autotutela e da oficialidade do direito administrativo que você encontra no artigo 5º da Lei de Processo Federal. Mas ela também pode anular esse ato provocada através do exercício de um remédio constitucional. Alguns autores colocam o direito de petição como remédio constitucional, que está na Constituição no artigo 5º, 34A. O que é o direito de petição? É um remédio constitucional que permite a qualquer pessoa provocar a administração pública para exercer controle administrativo de atos administrativos sempre que tiver praticado um ato com ilegalidade ou abuso de poder. O remédio constitucional para isso chama-se direito de petição. Então, cuidado, porque o direito de petição, ele deflagra candidato. Pergunta de prova oral para delegado. Candidato, o direito de petição provoca que tipo de controle? Direito de petição provoca controle administrativo de ato administrativo. E o direito de ação? Direito de ação provoca controle jurisdicional de ato administrativo. Então não confunda alhos com bugalhos. Direito de petição tem um fundamento constitucional e deflagra um tipo de controle. Direito de ação tem outro fundamento constitucional, o 5º 35 da Constituição. A lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ameaça a direito. Princípio da jurisdição una, que é o nosso modelo de contencioso administrativo. Provoca controle jurisdicional de ato administrativo. Tudo bem? É óbvio que não é só de ato administrativo, mas também de ato administrativo. Tudo bem? Então, respondendo a seguinte pergunta: quem pode anular um ato administrativo? A própria administração pública, de ofício ou provocada. Tenho que lembrar aqui também, antes de avançar, joga na tela, da súmula 473 do STF. Súmula 473 do STF. A súmula 473 do STF vai dizer que a administração pública poderá anular seus atos eivados de vício de legalidade, porque deles não se originam direitos. Então, súmula 473 do STF vai dizer que a administração pública poderá anular seus atos eivados de vício de legalidade, porque deles não se originam direitos. Então, mais um fundamento. Além do fundamento na lei de processo administrativo, você também tem o fundamento na súmula 473 do STF, sendo que a administração pública poderá anular seus atos eivados de vício de legalidade,
porque deles não se originam direitos. E ainda cito, na tela, por favor, a própria lei de processo administrativo, lá no artigo 56. Então, lei de processo administrativo, lei 9784 de 99, lei 9784 de 99, artigo 56. Pode voltar para mim. Deixa eu só conferir se é esse artigo 56 mesmo. Então, abra aí comigo, lei 9784 de 99, legislação administrativista, que também vai fundamentar lei 9784 de 99, lei 9784, artigo, tá aqui, artigo 50 não, vamos lá, artigo 54, não, 54 não, é o 53, na verdade. Então vai dizer, a administração pública deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Ora, então junte a súmula 473, o artigo, joga na tela, o artigo 53 da lei 9784 de 99. Aí eu vou chamar a sua atenção para um detalhe interessante. A súmula 473 diz que a administração pública pode anular seus atos eivados de vício de legalidade. Já a lei, o artigo 53, diz que a administração pública deve anular seus atos eivados de vício de legalidade. A pergunta é, qual das duas prevalece? A administração pública, afinal das contas, ela pode anular ou ela deve anular? Ela pode anular um ato eivado de vício de legalidade ou ela deve anular? Só confirmando aqui se é a súmula que fala deve ou se é a lei que fala deve. Lá, a administração pública deve. Então, tá certo que eu coloquei aí na tela. A administração pública deve e a súmula fala pode. Para resolver, senhores, para resolver isso, nós temos de falar acerca da teoria da convalidação dos atos administrativos. Então, volta aqui para mim, por favor. Para analisar esse tema, se a administração pública pode anular ou se ela deve anular, porque, como você está vendo no quadro, a lei fala deve, a súmula fala pode. Diante de uma ilegalidade, de um ato praticado ilegalmente, vai prevalecer a súmula falando pode ou a lei falando deve? Essa é a pergunta que ele vai te fazer numa prova. Mas eu não vou enfrentar agora, não. Eu vou terminar as 4 perguntas. Depois que eu terminar as 4 perguntas, eu vou falar sobre a teoria da convalidação dos atos administrativos para a gente avançar. Tá? Então, guarda, por favor, essa pergunta. Se a administração pública pode ou deve, que para enfrentar a pergunta, eu vou falar sobre a teoria da sanação, da sanatória, da convalidação dos atos. E aí eu volto a esse dilema aqui. Mas antes disso, eu vou terminar as 4 perguntas que propus acerca do ato administrativo. Então, terceira pergunta. Quais são os efeitos da anulação? Terceira pergunta. Quais são os, na tela, por favor, quais são os efeitos da anulação de um ato administrativo? Quais são os efeitos? Nós vimos, senhores, que o ato administrativo, ele nasce aqui, o ato administrativo número 1, ele nasce legal. Ou melhor, desculpe, ele nasce ilegal. A ilegalidade aqui é originária. Ele nasce e vai gerar efeitos até o momento, aqui é o momento 0, até o momento 1, momento no qual ele vai ser anulado. Ele vai ser anulado ou pela via do processo administrativo ou através de uma ação judicial, que pode ser uma ação anulatória de ato administrativo, pode ser um mandado de segurança. Então, qualquer remédio, qualquer ação que vise atacar aquele ato pela via judicial, ação anulatória de ato administrativo, mandado de segurança, habeas data ou outra forma de controle judicial qualquer. Bom, eu poderia pensar então que ele começou a gerar efeitos, ainda que ilegal. Só que esses efeitos que ele gerou, do momento 0 ao momento 1, foram gerados dentro de um campo que é o campo da ilegalidade. E quando ele é anulado aqui, a pergunta é, essa anulação, ela retroage para desconstituir os efeitos gerados ou não? Quais são os efeitos gerados pela anulação? Joga na tela, por favor. A anulação, senhores, vai gerar, em regra,
efeito ex tunc, vai gerar efeito ex tunc. Sabemos que o efeito ex tunc é o efeito retroativo, vai gerar efeito ex tunc, em outras palavras. No momento da anulação, essa anulação vai retroagir ao momento zero, desconstituindo os efeitos gerados. Então, numa análise inicial, volta por favor, mais superficial, eu vou dizer que a anulação, ela opera efeitos retroativos. Ela retroage ao momento da prática do ato, desconstituindo os efeitos gerados por aquele ato. Desconstituindo porque não poderia gerar esses efeitos. E não poderia gerar porque foram gerados diante de uma estrutura de ilegalidade. Ele nasceu ilegal. Por isso, então, a anulação tem que retroagir, desconstituindo os efeitos gerados. Ao passo que, então, na prova, em regra, eu vou dizer que a anulação opera efeitos retroativos, opera efeitos ex tunc. Muito bem. Só que aí vem o examinador, aprofundando mais um pouco, e pergunta assim, na tela, por favor. Mas ela desconstitui, ela retroage desconstituindo todos os efeitos, candidato? Ela retroage desconstituindo todos os efeitos? Volta para mim. Então, se a pergunta for essa, senhores, você já sabe que a resposta tem que ir para um outro caminho. Ele não perguntou isso à toa. Então, quando ele fala e pergunta se a administração pública, ao anular, tem que retroagir, desconstituindo todos os efeitos, o efeito da anulação, você vai dizer, opa, alto lá. É possível que essa retroatividade da anulação não desconstitua todos os efeitos. Porque alguns efeitos podem ter atingido terceiros de boa-fé, que não contribuíram para aquela ilegalidade. E tendo atingido terceiros de boa-fé, que não contribuíram para aquela ilegalidade, pela teoria da aparência no direito administrativo, esses efeitos vão ser, e segurança jurídica, esses efeitos vão ser mantidos. Não vão ser desconstituídos. Vou te dar um exemplo que eu gosto de usar. Certa feita, aqui no Rio de Janeiro, houve um concurso público para a Secretaria de Administração Penitenciária, para o CEAP, hoje chamado de Polícia Penal, por alteração da Constituição. Então, senhores, foi feito um concurso que tinha uma prova física. E nessa prova física, ela estava programada para acontecer num determinado local. Só que eram muitos candidatos. Naquele dia, a prova física foi acontecendo ao longo do dia e foi escurecendo, foi ficando à noite. E naquele local, naquela pista de treinamento, onde estava sendo feita a prova física, não tinha luz. E só foram perceber isso quando escureceu. Ora, e ainda havia candidatos que deveriam fazer a prova. O que alguém fez? Algum gênio? Ele falou assim, como tinham viaturas da CEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, fazendo a segurança do perímetro, resolveram pegar as viaturas, colocar de frente para a pista de corrida, acender os faróis e determinados candidatos correram sem luz, só com os faróis da viatura iluminando. Alguns tropeçaram, caíram porque a pista estava cheia de buracos, outros não conseguiram terminar a prova porque caíram e se machucaram. Também tinha salto em altura. Só que o sarrafo do salto em altura quebrou. Aí perto da onde estava acontecendo a prova, tinha uma obra. Resolveram pegar um cano PVC e aí o candidato, em vez de pular o sarrafo, pulava o cano PVC. Ou seja, tudo errado. Cano PVC não é sarrafo de salto em altura. Pista de corrida à noite tem que ter iluminação. Só que ainda diante dessas condições adversas, alguns candidatos foram aprovados. Só que os candidatos que foram reprovados ajuizaram mandados de segurança, ações anulatórias de ato administrativo para anular aquela reprovação, sendo certo que as condições da prova violavam a lei, violavam o edital, porque não havia previsão no edital, pelo contrário, a previsão era que a prova deveria ser feita em determinadas condições, com iluminação, com os aparelhos corretos. E o judiciário, verificando que o ato de reprovação violava o edital e a lei, anulou aquela prova. Mas aí vem a pergunta, anulou aquela prova para todos os candidatos? Para todos os candidatos, não. Não anulou, apesar da ilegalidade, havia candidatos que estavam de boa fé, não praticaram condutas que
não praticaram condutas que melhoraram, a palavra não é essa, não praticaram, que contribuíram, não praticaram condutas que contribuíram para a ilegalidade, mas ainda assim, mesmo num quadro de ilegalidade, se a anulação os atingisse, eles seriam prejudicados. Porque se em condições mais adversas eu passei, que saem em condições mais favoráveis, né? Eu sou um terceiro de boa-fé, eu não contribuí para a ilegalidade, então eu não posso, eu fui aprovado, eu não posso ser prejudicado pelaquela anulação, já que sou terceiro de boa-fé e não contribuí para a ilegalidade. Então o judiciário anulou só para os reprovados, mantendo o resultado para os aprovados. De modo que, quando eu penso na anulação retroagindo, essa anulação retroagiu, desconstituiu os efeitos do ato, que foi a reprovação. Só que não desconstituiu para todos, salvaguardou terceiros de boa-fé que não contribuíram com seu comportamento anterior para aquela ilegalidade. Tranquilo? Então, cuidado quando o examinador perguntar. Na anulação, o efeito, via de regra, é retroativo. Retroagindo, desconstituindo todos os efeitos. Agora, se ele vier para um campo de discussão, falando acerca de todos os efeitos, aí você já sabe que essa pergunta, todos os efeitos, possivelmente está atrelada a terceiros de boa-fé que não contribuíram com seu comportamento anterior para aquela ilegalidade, princípio da segurança jurídica, teoria da aparência. São os fundamentos para não desconstituir todos os efeitos do ato anulado. Tudo bem? Com isso, então, eu fecho essa terceira pergunta. Para fechar esse tema e fechar esse bloco, quarta pergunta. Qual seria a quarta pergunta? Joga na tela, por favor. Quarta pergunta seria, limpar aqui, quarta pergunta seria, tem que respeitar direito adquirido? Então, a anulação deve respeitar direito adquirido? Eu posso falar em direito adquirido, volta para mim, diante de uma anulação? Senhores, pelo avançar do tempo, eu vou fechar esse bloco. No próximo bloco eu começo respondendo essa quarta pergunta. Tudo bem? Aguardo os senhores lá. Fiquem com Deus.